Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Movimento ou repouso? Movimento ou repouso? Um corpo está em movimento em relação a um referencial quando sua posição varia com o tempo em relação a esse referencial. Um corpo está em repouso em relação a um referencial quando sua posição não varia com o tempo em relação a esse referencial. Observe, então, que o referencial é um corpo em relação ao qual identificamos se o outro corpo está em movimento ou em repouso. Se um determinado corpo A está em movimento ou em repouso em relação a um corpo B, então B está em movimento ou em repouso em relação a A. Isso equivale a dizer que os conceitos de movimento e repouso são simétricos. Lembra quando a gente estudou referencial? Referencial é algo que a gente toma para verificar se um determinado objeto está ou não em movimento. Vamos pegar esse exemplo aqui do carrinho aqui. Eu tenho um carro, uma passageira e um motorista. Aí a gente costuma perguntar assim: a passageira está parada ou ela está em movimento? Está em repouso ou em movimento? Para responder essa pergunta, a gente tem que adotar o sistema de referência. Vamos supor que eu coloco o sistema de referência aqui no solo. Aqui. Eu pego e falo aqui, ó, o solo vai ser o meu sistema de referência. Aí eu vou traçar, imaginar aqui, né, o eixo X e Y, o Y aqui e o eixo X aqui, e vou observar a distância que essa passageira está do meu ponto que eu adotei como referência. Se a distância entre essa pessoa e o sistema de referência variar com o passar do tempo, significa que ela está em movimento em relação a esse referencial aqui. Vou chamar de referencial A, por exemplo. Então, em relação ao referencial a passageira está em movimento. Mas se eu colocar o referencial, se eu trocar o referencial, vou tirar o referencial daqui, vou colocar o referencial aqui no homem aqui. Ó. Agora o homem é o referencial. Mudei o referencial. Então observa, eu vou traçar o eixo X e Y aqui, né, no caso aqui o Y aqui e o X aqui. Aí a passageira vai estar numa certa posição em relação ao eixo X. Mas observa, o tempo vai passando e a distância entre ela e o ponto que eu adotei como referência não vai variar com o tempo. Então, significa que a passageira está parada em relação ao motorista. Eu poderia pensar assim, e se eu tirar o referencial do motorista e colocar aqui no para-choque aqui do para-lama aqui do carro aqui? Então, observe aqui, ó, vou colocar o eixo Y e o eixo X. Aí, lógico, o eixo X ele tem o lado negativo dele aqui também, né? Então, a passageira ela está numa certa posição em relação a esse sistema de referência. Mas o tempo vai passando e essa posição permanece a mesma com o passar do tempo. Então, significa que essa menina, essa passageira, está em repouso em relação a esse referencial aqui. Então, ela está em repouso em relação a esse referencial, ela está em repouso em relação a esse referencial, mas está em movimento em relação a esse referencial. Então, a questão de repouso, movimento, para a gente falar se um corpo está em movimento ou se está em repouso, a gente tem de adotar um referencial. Aí, o que está falando aqui, ó, vamos supor, se eu falo que a menina, né, a passageira, está em movimento em relação ao referencial A, então o referencial A também está em movimento em relação à menina, tanto faz. Eu posso falar
menina está em movimento em relação ao referencial A, ou eu posso falar que o referencial A está em movimento em relação ao menino. Se eu falar que a menina está em repouso em relação a esse referencial aqui, que está no motorista aqui, vamos chamar ele de B. Então, a menina está em repouso em relação ao referencial B. Automaticamente, o referencial B está em repouso em relação à menina, a passageira. Em relação ao referencial C, a menina está em repouso. Então, o referencial C está em repouso em relação à menina. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.